Bom, então, boa tarde a todos e a todas. A pauta aqui da primeira reunião extraordinária pública da diretoria colegiada, de hoje, sexta-feira, de 6 de setembro de 2019, na sala plenária do TR. Então, hoje, em virtude do nosso diretor-geral estar de férias, as matérias deliberativas vão ser distribuídas entre os 4 diretores, doutora Débora, doutor Eduardo, doutor Tomás retirou de pauta nos processos dele. Então, já de imediato aqui, houve um pedido de questão de ordem, do interessado. Nós vamos iniciar relatando com o doutor Eduardo, tá? Em virtude da pedida de inversão de pauta no processo 804-541 de 1971. Eu deliberei essa alteração. Todos concordam? E a interessada é signo de mineração, doutor Eduardo. Pode começar por ela e em seguida você pode concluir os seus votos nas outras. Bom. Vamos lá. Processo 804-541 de 1971, recorrente Sigma Mineração S.A. Do relatório. Trata-se de requerimento de concessão de lavra em que se requer presentemente análise do relatório de reavaliação de reservas e atualização do plano de aproveitamento econômico, PAE. Faço destacar as principais etapas do presente procedimento apresentadas em ordem cronológica. A concessão de lavra foi requerida em 30 de setembro de 81. É uma petição de requerimento às folhas 162 e 63, PAE original, as folhas 177 a 224. Oportunidade no qual o DNPM sugeriu sua aprovação do requerimento, inclusive com a elaboração de minuta de portaria de lavra nas folhas 229 e 230. Apenas em 14 de 12 de 99, a interessada foi comunicada por meio de publicação no Diário Oficial que o PAE havia sido analisado e julgado satisfatório. Ofício 1717 de 99. Na mesma publicação também houve a solicitação para a apresentação do licenciamento ambiental, já que, base no artigo 6º da Resolução 990 do CONAMA, seguiu-se a esse momento de publicação pela então DNPM de diversas exigências de apresentação de licenciamento ambiental e pela interessada da apresentação de pedidos de prorrogação que perduraram vários anos. Desde a apresentação do requerimento original, houve 2 averbações de cessões de direitos referentes ao requerimento de concessão de lavra. Uma em 4 de 10 de 2005 e outra em 28 de 4 de 2013, sendo esta última para Araçuaí Mineração S.A., atual Sigma Mineração. Em 13 de 6 de 2013, Araçuaí Mineração apresentou o requerimento solicitando prorrogação de prazo para apresentação de licença ambiental, afirmando ser necessário conhecer melhor as potencialidades minerais da área para, sendo o caso, após novos trabalhos de pesquisa, apresentar relatório técnico de reavaliação de reservas e requerer aditamento de substâncias e atualização do PAE aprovado. Além disso, observou que haveria nos autos pedido de prorrogação apresentado em 30 de nove de 2007, sem análise pelo DNPM. A prorrogação de prazo seria necessária para que a licença ambiental correspondente estivesse em conformidade com o novo PAE atualizado. Na mesma oportunidade, apresentou-se projeto preliminar para os novos trabalhos de pesquisa, as folhas 349 a 355. A próxima movimentação do processo ocorreu em 6 de nove de 2018, momento no qual, já sob a sua denominação atual, Sigma Mineração apresentou um novo plano de pesquisa visando a obtenção de um alvará especial requerido em 2013. Em 19 de 10 de 2018, por determinação do diretor-geral do então DNPM, a solicitação do alvará de pesquisa foi analisada por especialistas em recursos minerais que, tendo efetuado vistoria
na área correspondente ao presente processo, opinou pelo deferimento do pedido. Na mesma oportunidade, o referido parecer técnico afirma que o objeto dessa nova pesquisa, a identificação e determinação de reservas de lítio, ou iria que ao encontro do alvará de pesquisa complementar por mudança de mercado. O então diretor de fiscalização acolheu a sugestão do parecer técnico, manifestando-se favoravelmente à continuidade das pesquisas. Na referida fase processual, o requerimento de lavra para o período de 3 anos. Há nos autos, no entanto, manifestação jurídica pelo indeferimento do pedido de prorrogação que se encontrava pendente de análise. Parecer 210 de 2019 da APROJ. Acatado o indeferimento do pedido de prorrogação, hipótese na qual restaria prejudicada a análise do pedido de alvará especial, o parecer jurídico também sugere o indeferimento do requerimento de lavra em atendimento ao disposto no artigo 41 do Código de Mineração. Após a manifestação jurídica, siga a mineração, aduzindo fazer uso da possibilidade de realização de novas pesquisas independentemente de consentimento prévio da agência, conforme disposto pelo novo regulamento do Código de Mineração, apresentou espontaneamente, em 23 de setembro de 2019, relatório de reavaliação de reservas e o novo PAI. Tanto o novo relatório de avaliação de reservas quanto o novo plano de aproveitamento econômico foram juntados aos autos após análise jurídica, da mesma forma que ainda não sofreram análise técnica. Em 29 de setembro de 2019, a Mineração apresentou um memorial aduzindo razões para o não acolhimento das sugestões de deferimento do pedido de prorrogação de prazo e do requerimento de concessão de lavra propriamente dito. Esse é o relatório, eu vou para o meu voto. Da fundamentação, o caso presente possui circunstâncias... Vocês vão fazer sustentação oral, não? Alguma coisa desse tipo? Desculpa, não sei. Não, nesse caso, nós já oferecemos memoriais... Aqui, exatamente, para sustentação. Não teve necessidade. Certo. Perfeitamente. E foram levados em considerações também. Observe inicialmente que a instrução do procedimento ocorreu de forma extremamente morosa, tanto pelas antigas requerentes quanto pelo próprio DNPM. Requerida a concessão de lavra em 30 de setembro de 81, com análise favorável pelo DNPM, presente nos autos desde 29 de 9 de 81, nenhum registro substancial de movimentação ocorreu no processo por cerca de 18 anos, entre o requerimento de lavra e a primeira exigência de apresentação do licenciamento ambiental. Em 14 de 12 de 99, quando o então titular do requerimento foi comunicado sobre a aprovação do PAI e apresentado em 81, ou seja, 18 anos, já após o início do período de vigência da Resolução 9 de 90 do CONAMA, a apresentação do licenciamento ambiental já possuía caráter obrigatório nos requerimentos de concessão de lavra. De certo, porém, que após 18 anos da sua análise, o PAI apresentado para subsidiar a lavra já se encontrava há muito desatualizado. Tendo em vista a essencialidade do PAI para a concessão de lavra enquanto instrumento orientador não apenas nos trabalhos da mineradora, como também das atividades fiscalizatórias e de monitoramento por parte do poder público, bem como a morosidade do próprio DNPM para a prática dos atos visando a outorga do título minerário, um lapso de 18 anos, seria de todo recomendável que naquela ocasião tivesse sido facultado à interessada a possibilidade de atualizar o plano. Sobre as questões procedimentais analisadas pelo parecer jurídico, observa-se, de um lado, as suscetíveis exigências de apresentação de licença ambiental feitas pelo DNPM ocorreram de forma reiterada, sem, porém, que em nenhum momento fosse analisado o cumprimento dos prazos abertos anteriormente. Ou seja, abria-se prazos sem que, no entanto, houvesse decisões finais sobre o cumprimento das diligências anteriormente solicitadas. Por outro lado, constitui dever de diligência dos interessados analisar o andamento e o estado dos processos minerários antes do eventual cessão de direitos, pois os adquirentes assumem todos os vícios incorridos pelos que lhe antecederam. De todo pertinente a conclusão do parecer jurídico, no sentido de que a abertura do novo prazo de 3 anos para a realização de novas pesquisas, considerando os 37 anos de duração dos presentes autos, não encontra amparo legal. No entanto, considero que a apresentação espontânea pelo atual requerente do relatório de reavaliação de reservas e o novo PAI, sem a necessidade de dilação de prazo para a realização de novas pesquisas complementares, tornou sem objeto o pleito do alvará complementar analisado pelo parecer jurídico. Dessa forma, considerando que no
presente os novos estudos apresentados pelo requerente podem trazer alterações relativas do ponto de vista do reconhecimento geológico do território e inclusive alterar as circunstâncias fáticas que orientarão a realização de estudos ambientais, volto no sentido de remeter os autos à Superintendência de Produção Mineral para que esta proceda análise técnica dos estudos tendo em vista 1. Sua adequação aos critérios legais vigentes. 2. Para determinar se há significâncias alterações do plano de aproveitamento econômico já presente nos autos, ou, alternativamente, se os estudos representam apenas mera complementação do plano anterior. Caso a análise técnica determine que, de fato, há grandes alterações técnicas, bem como no objeto da lavra pretendida, essa alteração, nas circunstâncias fáticas, influirá na instrução futura do procedimento, inclusive para fim de realização do licenciamento ambiental e sua posterior apresentação à agência, nos termos do artigo 31 do parágrafo 4º do decreto regulamentador do Código de Mineração, o que justifica o prosseguimento do presente requerimento. Do contrário, se entenda que os estudos representam pequena complementação ao PAI já aprovado, incapazes de alterar circunstâncias fáticas anteriores, constituindo em tese medida protelatória, esta seria diante da hipótese de indeferimento da lavra nos termos do artigo 41 do Código de Mineração. Considerando a relevância em questão, ora analisada, a possibilidade da revisão e readequação ou readequação dos PAIs já apresentados, bem como o provável existência de casos semelhantes, sugiro que ao colegiado, pelo princípio da isonomia e após a manifestação da PROGE, entender o presente interpretação aos casos futuros e análogos de seguinte forma: sempre que houver processos em fase de requerimento de lavra com PAIs apresentados e analisados com defasagem de mais de 10 anos e cujos processos não tenham tido prosseguimento ou que possuam análise pendente, em função da morosidade do poder público, que seja concedida aos interessados como medida sanadora a faculdade de atualizarem seus planos, observando os critérios legais. É um processo realmente muito moroso, muito longo. Houve, como eu disse, falha nas duas partes, mas na minha avaliação, a primeira análise já tinha sido feita na década de 80 e continuou se protelando. Então, nesse caso, com um novo PAI, acato esse PAI para ele fazer análise e tomar novo rumo ao processo, não tomando mais aquele que estava sendo feito em relação ao alvará de pesquisa complementar. É um processo complexo, mas é a minha análise. Procurador, tem alguma consideração? Não tem. Tá. Doutor Tomás, vamos inverter a roda aqui. Acho que a gente, inclusive em outro caso relatado pelo próprio Eduardo, eu fiz um relacionado a isso. Né, no sentido de que a morosidade deu causa à possibilidade de um outro jurisdicionado nosso apresentar uma licença ambiental, que na época ele não tinha conseguido. Exatamente. Nós demoramos tanto a analisar o processo dele, que durante o curso da análise ele conseguiu e colocou de novo o processo dele apto à aprovação. Então, não vejo por que, no mesmo caso, em razão da demora, nós prejudicarmos, até porque o interesse do julgamento administrativo é evitar a judicialização e favorecer o processo aqui de exploração do bem mineral. Exatamente. Não vejo qualquer óbice a esse entendimento e também, caso ele venha se reiterar ao longo dos julgamentos que nós fomos realizando, quem sabe até a gente uniformizar esse entendimento. Voto? Voto com o relator. Doutora Nébora. É a mesma coisa, acho que também a gente tem esse mesmo entendimento. E assim, só com a justificativa, né? Peço que inclui a justificativa do voto. Ele votar com o relator diante dessa questão relacionada à morosidade da análise. Não, e até tem Estamos aquela... relativizando essa condição em relação da nossa própria demora na análise do processo. Se o processo tivesse sido analisado dentro de um tempo razoável, né, e a gente até tem o dever de estabelecer os prazos para análise desse processo, agora com a instalação da agência, talvez a gente não pudesse dar essa mesma chance, né, ao interessado. Mas como não é o caso,
É isso que eu ia falar. Era bem isso que eu ia falar, porque a gente está tomando essa medida justamente por conta da questão da morosidade, que passam-se anos, não é 1 ano nem 2 anos, são vários anos. Então, para a gente tentar, depois de tanto óbice com a morosidade, não deixar prejudicada a parte interessada. Tanto que ele tinha pai aprovado tudo na década de 80 e a exigência ambiental só foi feita em 90. Ou seja, nitidamente a culpa é do órgão. Exato. Eu considero também, mas eu vou ainda além. Eu vejo que, nesse caso específico, quando a administração estabelece prazo, né, a legislação estabelece prazo para a apresentação do pai, é para que a coisa haja agilidade. Se o órgão não atendeu sequer a análise para que as coisas tenham agilidade, então o objetivo do legislador não foi cumprido nem pelo órgão. Então não cabe a ele agora punir o interessado, até porque eu vejo nesse caso em específico que a exigência foi descabida. Ele tinha que primeiro pedir para atualizar o pai, né, uma vez que quem demorou a analisar foi ele próprio, né, então assim, eu não vou pedir houve aí no caso, além disso, que eu acho que é o caso mais grave, hoje houve a exigência foi inadequada para o caso específico. Ele devia ter exigido a atualização do pai, para em seguida exigir a licença ambiental. Até porque uma vez que quando ele entregou o pai, não era necessário, né, pela legislação, Exatamente. a licença ambiental. Então, assim, eu acho que... Então surgiu a questão da licença ambiental nos anos 90. 90. Pois é. Então foi uma sucessão de erros, né, que só houve prejuízo por parte do interessado. E ainda considerando que os cessionários entraram de boa fé, né? Se o órgão tivesse já manifestado, quem sabe o cessionário não iria adquirir o negócio. Então, todo mundo que entrou de boa fé. Então, eu vejo que no interesse público é importante que o voto seja favorável ao prosseguimento, né, do processo. E agora sim, com a rigidez dos prazos, né, que deverão ser cumpridos. Até como o Dr. Tomás nos colocou, a gente está trabalhando no sentido de estabelecer os prazos que a agência deve também obedecer, e aí nós estaremos todo mundo corretos nas suas decisões. Então eu sigo também o relator por esses motivos relatados. Ok. Passando próximo? Próximo. Processo número 868091 de 99, da interessada Salione Engenharia, Indústria e Comércio. Trata-se do requerimento de lava para a substância areia e cascalho, peticionado pela empresa Salione Engenharia, Indústria e Comércio, no município de Santa Rita do Pardo, Mato Grosso do Sul, com proposta de indeferimento por descumprimento de exigências para a apresentação do licenciamento ambiental. O titular requeriu a lava de areia e de cascalho no leito do rio Paranapanema, na divisa entre o estado do Mato Grosso do Sul e São Paulo, e teve exigência publicada na autarquia em 16 de maio de 2018, por meio do ofício 467 da DNPM Mato Grosso do Sul, para apresentar a licença ambiental do órgão competente ou demonstrar que tem adotado as medidas necessárias da obtenção da licença. Só botei um parênteses, isso aqui era o mesmo processo que eu tive no bloco passado, mas eu tinha, infelizmente, questão física, esquecido no armário. Então eu trouxe para falar, infelizmente, mas é o mesmo voto. Passado mais de 180 dias de publicação, a agência regional da agência retomou a análise do processo minerário e constatou o descumprimento da exigência, encaminhado em 13 de 3 de 2019, a proposta de indeferimento do requerimento de lava da diretoria colegiada. Não há no processo até o presente dado qualquer documento com pedido de prorrogação ou manifestação da empresa Salione em relação à exigência feita pela agência. Por se tratar de substância mineral de competência da diretoria colegiada, o processo foi distribuído no sorteio de 10 de junho de 2019 para a Secretaria-Geral, junto com as outras 9 processos que já foram deliberadas na reunião passada, na 7ª reunião. Voto do relator. A proposta de deferimento do requerimento de lava preenche as condições legais de admissibilidade e deve ser deliberada pelo colegiado dos diretores, uma vez que a lavra é para areia e cascalho, uma substância mineral de aplicação direta na construção civil, enquadrada no inciso 1 do artigo 1º da Lei 96567 de 78,
No mérito, voto por acatar o indeferimento. Fundamentação. Conforme manifestado pela Gerência Regional do Mato Grosso do Sul, o não cumprimento da exigência dentro do prazo de 180 dias por parte da titular do requerimento de lavra enseja no indeferimento, sendo esse ponto pacífico conforme parágrafo 3º do artigo 31 do Decreto 9406 de 2018. Não há no procedimento pedido de prorrogação de prazo ou demonstração de que as medidas necessárias junto ao órgão ambiental estão sendo tomadas pela empresa Salione Engenharia. Além disso, nenhuma manifestação do titular é encontrada nos autos após a publicação do ofício 467 de 2018, em 16 de maio de 2018. O titular demonstrou em 30 de 10 de 2017 que estava iniciando o procedimento de licenciamento ambiental junto ao IBAMA com a apresentação da ficha de caracterização da atividade apensada, as folhas 371 a 397. Contudo, após esse protocolo, não apresentou nenhuma outra comunicação ao ente regulador. Do voto, o titular Salione Engenharia não instruiu satisfatoriamente o requerimento de lavra com os documentos necessários à outorga da concessão dentro do prazo de lei e também não apresentou justificativas para a dilatação do tempo do cumprimento da exigência e nem demonstrou que o procedimento de licenciamento ambiental estava regularmente em curso. Por todo o exposto, senhores diretores, voto no sentido de acatar o indeferimento do requerimento de lavra, dando prosseguimento à publicação do ato na Secretaria-Geral, evento 2139. Ao final, relembro que o ato de indeferimento do requerimento de lavra culmina após finalizada a etapa recursal em procedimento de disponibilidade de área para a lavra, conforme parágrafo 3º do artigo 31 do novo decreto de regulamento, o Código de Mineração. Sobre o procedimento de indeferimento de requerimentos de lavra de competência da diretoria colegiada da agência, com base no princípio da desburocratização, eu recomendo que seja avaliada a possibilidade de delegação ao superintendente de produção mineral, evitando a instância máxima se manifeste 2 vezes sobre a mesma matéria. É como eu voto. Também só relembrando que esse empreendedor teve uma dificuldade adicional, né, porque o Rio Paranapanema ele é divisa de 2 estados. Então ele tentou licenciamento em 2 estados, ele foi meio que enrolado pelo tempo, porque um fala que faz, outro fala que faz, depois foi para o IBAMA, mas infelizmente ele não pediu prorrogação e o IBAMA também não deu nenhum tipo de andamento e acabou realmente caindo perdendo o prazo da exigência. Mas é isso aí. Agora, só uma dúvida. Vou abrir para o procurador também depois. Não, na realidade é só para reforçar, né, a título de reforço argumentativo, eu tenho uma anuência com o próprio relator, né, no sentido de que haja delegação de competência para a Superintendência de Produção Mineral, né, para criar uma instância e tal. Exato, para a gente não ter dois votos. Exato, para que a reconsideração não fique apenas no colegiado da diretoria, entendeu? Para ter uma melhor amplitude por parte da própria o administrado em relação à sua defesa. Na revisão do regimento que a gente está fazendo, eu já estou colocando isso como distribuição. Para ter direito às 2 instâncias. Exato. Você fere ele o direito de ter. Exatamente. É isso. Ok, doutor Tomás? Voto com relator. Voto também com relator. Vamos para o próximo. Processo 485-505-2018. ETB, Empresa de Transmissão Baiana. Isso é um bloqueio. Trata da solicitação de bloqueio da área para a implantação de linha de transmissão Juazeiro 3, Ourolândia 2, no estado da Bahia, elaborado por ETB, que foi protocolado em 28 de nove de 2018, com base no parecer PROJ 500 de 2008. A empresa ETB é a nova denominação da empresa BJL SPE, Transmissora de Energia Elétrica S.A., conforme ata do dia 28 de 3 de 2018. Foi concedida licença prévia pelo Instituto de Meio Ambiente e Recursos Minerais, Recursos Hídricos, INEMA, com a publicação da portaria 16700, de 15 de agosto de 2018, com prazo de 5 anos, referente à linha de transmissão de 186 km de extensão e subestações. Uma das condições para a licença de instalação é a solicitação do bloqueio de área junto à agência, para evitar o conflito entre as atividades. Os estudos da empresa identificaram ao longo da linha de transmissão e subestação as sobreposições de seu empreendimento com 31 processos minerários em diversas fases, tais como requerimentos de pesquisa, autorização de pesquisa, disponibilidade e requerimento de área, conforme relatório da planilha anexada às folhas 5 a 20. No formulário de análise da instrução processual, analisados a folha 108,
o técnico assinala que não foram apresentados documentos que comprovem a incompatibilidade ou a superação da utilidade de aproveitamento mineral, mas conclui que o processo está apto a bloqueio provisório. Na sequência, o diretor do DGTM, pertencente ao extinto DNPM, recomendou ao diretor-geral, em 4/12/2018, a assinatura do bloqueio provisório, sendo o processo distribuído a esse diretor pela Secretaria-Geral no sorteio de 19 de fevereiro de 2019. Voto do relator. Tem alguém presente no final? Não, né? Voto do relator. O pedido de bloqueio preenche as condições legais de admissibilidade e deve ser deliberado pelo colegiado de diretores, seguindo o mesmo procedimento e tratamento de outros casos relatados nas reuniões ordinárias públicas. No mérito, voto por solicitar uma revisão de instrução processual pela Superintendência de Pesquisa e Recursos Minerais. Fundamentação. O Código de Mineração estabelece a possibilidade de bloquear a atividade de mineração em hipóteses específicas. O assunto tratado no artigo 42 do referido Código, o qual tem a seguinte redação: a autorização será recusada se a lavra for considerada prejudicial ao bem público ou comprometer interesses que superem a utilidade da exploração industrial, a juízo do governo. Neste último caso, o pesquisador terá direito de receber do governo a indenização das despesas feitas com os trabalhos de pesquisa, uma vez que haja sido aprovado o relatório. Esse dispositivo, como exceção da regra geral, abre a possibilidade para a União recusar a autorização de títulos minerários em duas hipóteses: quando a lavra for considerada prejudicial ao bem público e se comprometer interesses que superem a utilidade de exploração industrial de determinada substância. Nessa perspectiva, foi aprovado o parecer PROGE 500/2008, com força normativa e vinculante pelo diretor-geral da DNPM, a atual agência, que normatizou o conflito entre atividades de mineração e de geração e transmissão de energia elétrica, trazendo para os casos concretos os dois requisitos cumulativos e sucessivos, quais são as incompatibilidades entre as atividades e a superação do interesse público. Deve-se esclarecer que, caso o bloqueio ocorra, após a emissão do alvará de pesquisa, é possível que o titular de direito minerário já tenha realizado despesas com os trabalhos necessários à definição de jazida, sua avaliação e a determinação da execuibilidade do seu aproveitamento econômico, para evitar que este seja prejudicado por confiar em título recebido da União que autorizava a realização dos trabalhos. O artigo 42 estabelece que, estando o relatório de pesquisa aprovado, este deverá ser indenizado pelas despesas realizadas. A realização do bloqueio deve-se dar de ofício ou mediante provocação do interessado, sendo o pedido instruído com todos os dados, informações e documentos necessários para demonstrar a legitimidade do requerente e o efetivo enquadramento de sua situação em uma das hipóteses de incidência prevista no artigo 42 do Código de Mineração, sob pena de indeferimento total ou parcial do bloqueio. Desse modo, o requerente deverá comprovar a cada título mineral que interfere no projeto de geração ou de transmissão de energia elétrica o enquadramento nos dois requisitos do artigo 42, lembrando que o bloqueio das áreas só deverá ser efetivado após esgotadas todas as possibilidades de coexistência das atividades de mineração com quaisquer outros empreendimentos de utilidade pública. Caso a incompatibilidade seja comprovada, não há que se falar no segundo requisito exposto no parecer PROGE 500 de 2008. Vale relembrar que o procedimento de bloqueio das áreas não é mencionado expressamente no regimento interno e nem na portaria de delegação de competências da agência. Feitos esses fundamentos, passo ao voto. Segundo os entendimentos apresentados nos votos do diretor Tasso Mendonça e aprovados na 7ª reunião ordinária pública, não foi aprovado, na verdade, né? Vou até corrigir, mas ele foi apresentado no voto do relator Tasso. O bloqueio de área só deverá ser efetivado após esgotadas todas as possibilidades de coexistência das atividades de mineração, com quaisquer outros empreendimentos de utilidade pública. Nos documentos em análise, não restou comprovado o enquadramento dos títulos minerários na hipótese prevista no artigo 42 do Código de Mineração para o bloqueio de áreas. Não se discute neste voto a relevância do projeto de linha de transmissão de energia, linha de transmissão 500 kV Juazeiro-Orolândia, que possui declaração de utilidade pública emitida pela ANEEL e a licença ambiental prévia concedida pelo INEMA, mas sim a incompatibilidade e a superação do interesse público deste projeto de energia sobre a mineração, o qual não está adequadamente instruído. Isto posto, fica prejudicada a deliberação sobre presente solicitação de bloqueio fundamentada no parecer PROGE 500/2008.
Desta forma, senhores, voto que o processo retorne para a Superintendência de Pesquisa e Recursos Minerais para avaliação e eventuais exigências quando o mesmo tratamento dos processos já deliberados por este colegiado. Este é meu voto. Não tem que se fechar aqui, não. Tu vai repetir só o finalzinho do voto aí, só para eu... Eu volto ele para a Superintendência de Pesquisa para nova instrução, porque não ficou claro que as áreas de interferência estão realmente fazendo interferência tanto para a mineração quanto para a minha transmissão. Ele só fala dos 31 processos, mas ele não fala se um pode ser parcialmente e tal. Então, melhor instrução. Eu faço só Uma uma observação, que é... Nesse caso não há voto, porque eu nem aprovo, nem exatamente. aprovo. Então, Eu tô retornando. seria interessante, no lugar disso, abrir Converter em pedido diligência, de né? diligência, né? E aí a gente vê que claramente é necessária a diligência e despachar, né, o processo para ele poder instruir e voltar para poder fazer o voto, porque não tem elemento suficiente para Não votar. tem elemento tanto Porque o por voto parte seria por do... aprovar o bloqueio ou reprovar o bloqueio. na verdade seria uma não tem diligência. como fazer isso. Quer dizer, e porque falta informação tanto do requerente do bloqueio, quanto a análise nossa e o contraditório dos demais que estão lá, mineradores, né? Ele tem o direito de apresentar o contraditório dele. Até porque eu vejo que não deve-se nunca haver bloqueio de pesquisa. Ele vai pesquisar por conta própria e risco. E se ele pode trazer um elemento para a União da pesquisa dele, como é que eu vou cercear o direito de pesquisar? Seria uma total É o que inconsistência. a gente vem discutindo, até discutir com o procurador-chefe, é essa questão relacionada às informações que nós temos. Porque, por exemplo, se há uma pesquisa ou se a área é livre e há uma linha de transmissão, se houvesse no nosso sistema a informação de que há uma linha de transmissão naquela área em que você está requerendo a pesquisa, você obrigatoriamente deveria, né, adequar a sua pesquisa à área, né, que não contemple a linha. Ou se houver eventualmente algo, né, no subsolo daquela área onde há a linha e que você que está fazendo a pesquisa acredite que em requerendo a lavra vale a pena a você arcar com a despesa de alterar a linha, você tem essa discricionariedade. Né? Então, assim... Tem essa possibilidade. Possibilidade também. Exato. O próprio minerador ele pode arcar que Isso, eu tô propor um lidando novo com o fato trajeto da da linha de linha. E transmissão. ele pagar os custos da Não, mas A depender da eu substância tô tratando mineral, do né? caso específico, até porque no caso específico a gente não tem uma avaliação de coexistência. Estão falando que é isso. A gente carece de uma avaliação de coexistência. Exatamente. Assim como em outros muitos projetos que vêm sendo E apresentados. tem uma aqui. outra hipótese também, na situação seguinte, que suponhamos que a substância mineral não seja tão relevante, ou o impacto financeiro, há a possibilidade de que ele assine um termo de renúncia, né, prévia, isso está previsto até no próprio parecer 500, né, ele iria iniciar e sabendo que posteriormente ele vai parar. E essa definição de essa outorga seria com prazo certo, entendeu? Até para quando for implantado a linha de transmissão. Então, há várias alternativas e várias hipóteses. Até porque também, quando publica a autorização da linha, ele tem o dever de... Faz parte da pesquisa, do estudo de viabilidade, tanto ambiental quanto econômico, e ele verificar as possibilidades de incompatibilidade da atividade dele com outras. Exato. Faz parte da pesquisa essa análise. Até porque se for feito, como falou, de impacto ambiental, isso deveria estar contemplado. Tá é bem claro no estudo de impacto ambiental que você tem que observar todas as interferências. Mas depende também, que eu acho que tem muito processo ambiental que eu já vi que ele só vai para cima do solo, para baixo do solo, ele não faz nenhum tipo de análise. Já é meio... Então, acho que podemos seguir, né? É uma com diligência. a diligência. Eu tenho outro processo que é exatamente igual, é o processo 48420-996-141-2017, também é uma linha de transmissão da EDP Transmissão, mas esse fica entre a transmissão Linhares 2 e São Mateus, mas é a mesma diligência. Então eu volto, não voto a diligência para retornar para a nova instituição, então só para deixar nos autos aí e a gente faz essa, concordo com o Tomás, não é um voto, é uma diligência. Mas assim, só para aclarar, né, fazer uma outra leitura é o seguinte, né, mesmo que a proposição por parte do relator em converter o julgamento da análise em diligência, nada impede que um outro Alguém possa diretor pedir vista.
possa pedir vista e outro diretor possa entender que o que está apresentado é mais do que suficiente para ele Não. deliberar. É. Aí, nesse Por isso caso, que é importante, assim, as diligências têm que ser submetidas à aprovação do colegiado por causa disso. Para mim pode faltar elementos, mas de repente para o Tasso Exato. não pode estar suficiente. Né? Então, assim, para a gente sempre submeter, nunca mandar direto. Ok. Porque às vezes você atrasa o processo, alguém pode ter um voto vista Diferente. e os outros podem acompanhar, né? ou então pode até se pronunciar, entender que realmente os elementos são suficientes para ele proferir um voto, acatando ou não acatando. Só que isso eu acho que é uma das coisas que eu tenho falado com o Felipe, que, por exemplo, essa questão de diligência, isso é uma coisa que talvez a gente possa fazer online. Para não ter que ocupar espaço aqui, ou seja, a gente faz isso num processo SEI, faz a diligência e tem aprovação de no mínimo 3 dentro do processo. É uma coisa que eu estou elucubrando aqui. Tá faltando, Tá distribuído. Ele vai estar tem distribuído. assunto afeta a mineração, tem que vir para Teria que vir para cá. Por conta da discussão expressa na lei. Então pronto. Mas para mim resta claro que os demais setores, especificamente o setor elétrico, está mal acostumado. Ele chega aqui, bloqueia aí, ponto. Então, já está demonstrado aqui que a coisa não é assim. A gente é o último a saber. Mas só a título de curiosidade, logo quando eu cheguei no Ministério, né, em 2010, por incrível que pareça, né, as secretarias não se conversavam entre si. Então, nem a Secretaria de Mineração, nem tampouco a Secretaria de Energia Elétrica se conversavam entre si e sempre gerava esse problema. Então, estava dentro do mesmo bloco, só mudava de andar, mas não se havia um diálogo. Para constar em ata, então, o diretor Tomás sugere que o voto seja convertido em pedido de diligência SRM, uma vez que não há objeto a ser deliberado, e com a concordância dos demais diretores. Então, E faz o mesmo para o outro voto. O 48, 420, 996, 141 de 2017, que é o mesmo caso. Então vamos lá agora para os meus 2 blocos de processos de sorteio. Então, primeiro aqui é sobre o bloco 5 do sorteio do 27 de 8 de 2019. Anuência de transferência de direitos minerários. Do relatório. Trata-se de um bloco de 61 processos minerários, 2 agrupamentos mineiros e 4 processos de empresa de mineração PEM, distribuídos para a relatoria após análise de proposição da Superintendência de Regulação e Desenvolvimento de Mineração SRDM, por meio do despacho SEI número 5 DGT-DM 2019 e seus anexos. O processo digital e despachos impressos para assinatura do diretor-geral foram sorteados e distribuídos pela Secretaria-Geral em 27 de 8 de 2019. Cerca de 67 processos estão distribuídos em 10 assuntos distintos de anuência prévia de transferência de direitos minerários, indisponibilidade e penhora listados a seguir e detalhados na tabela 1. A. Incorporação de empresa. B. Arrendamento total de concessão de lavra. C. Cessão total de concessão de lavra. D. Cessão parcial de concessão de lavra. E. Penhora de permissão de lavra garimpeira. F. Indisponibilidade de direitos minerários. G. Negar cessão total de concessão de lavra. H. Cisão parcial de direitos minerários. I. Desmembramento em profundidade. E J. Cessão causa-mortes de requerimento de lavra. A tabela a seguir resume os atos que devem ser deliberados pela diretoria colegiada, trazendo a identificação dos cedentes e cessionários nos atos de cessão total, parcial e desmembramento, arrendante e arrendatário nos casos de arrendamento, incorporada e incorporadora no caso de incorporação, e beneficiária e cindida no caso de cisão, de cujos inventariante e concessionária no caso de sucessão por falecimento, além da indicação de processo judiciário no caso de disponibilidade. Aí, senhores, eu estou numa dúvida cruel, porque são 67 números que eu tenho que ler. Eu sei, a gente discutiu isso, a gente pensou Então, isso. é difícil de fazer isso, que vai ser chato, que eu vou ficar meia hora Eu digitando reclamei que número. são 26. Então,
Eu não sei até se vale, para casos como esse, Felipe, não sei se até botar um projetor aqui para todo mundo ler, não sei. Pois é, seria uma Tô alternativa. cobrando aqui porque vai ficar Pode chato falar, ficar isso lendo o sim. número aqui, Se cara. eu vou ter que falar, você vai Tá falar na pauta, também. né? Eles estão na pauta da reunião, né? Então, Então, assim, não sei se eu leio só os números do processo, Melhor. só realmente para gravar e para passar e tudo mais. Para ficar claro que foi o processo específico. Acho que só o número, não precisa falar assim. Só o número é suficiente. Porque vai ser processo para caramba. Vamos lá. A parte A, então, conceder prévia anuência aos atos de incorporação da empresa e autorizar a verbação de transferência de direitos minerários dos livros próprios da agência. Processo 933-320-2009, 921-030-2012. Agora B. Conceder prévia anuência e autorizar a verbação dos atos de arrendamento total de concessão de lavra. Processo 866-006-2010 e o 840-491 de 2010. Letra C. Conceder prévia anuência e autorizar a verbação dos atos de cessão total da concessão de lavra. Processo 862-216-2005, 860-407-2005, 861-315-2003, 860-070-2001, 860-762-2003, 807-482 de 73, 807-483, aí 484, 485, todos de 73, 320-327 de 99, 807-486 de 73, 920-005 de 96, 920-113 de 96. Agora a parte D. Conceder prévia anuência e autorizar a verbação de atos de cessão parcial de concessão de lavra. Processo 890-083 de 86 e 896-113 de 2017. Autorizar a penhora da permissão de lavra garimpeira. Processo 866-586-2007, 866-587-2007, 866-589 de 2007, 866-591 de 2007, 866-597 de 2007, 866-599 de 2007, 866-600 de 2007, aí vai de 601 até o 603 de 2007, 866-359 de 2011, e aí vai do 359 de 2011 até o 866-363 de 2011, 867-205 de 2013, 866-765 de 2016, 866-155 de 2019. Agora vamos para a letra F. Autorizar a indisponibilidade de direitos minerários. Processo 890-485 de 85, 896-319 de 2004, 896-627 de 2012, 896-086 de 2013, 896-148 de 2013, 896-382 de 2013, 896-557 de 2013, 896-072 de 2014, 896-162 de 2014, 896-357 de 2015, 870-685 de 2016, 896-079 de 2017, 896-101 de 2017, 896-110 de 2017 e 896-150 de 2018. Letra D. Negar a anuência prévia e a verbação da cessão total de concessão de lavra. Único processo 800-321 de 88. E agora, H, conceder prévia anuência dos atos de cisão parcial dos direitos minerários. Tem os processos 990-484 de 2010, 852-788 de 75, 848-227 de 2009, 848-228 de 2009, 848-123 de 2014, 848-124 de 2014, 820-938 de 2008, 820-905 de 2010, 820-957 de 2010,
820.916 de 2010, 820.936 de 2008 e 820.421 de 2009. Letra I. Conceder prévia anuência aos atos de desmembramento em profundidade e autorização de averbação de transferência parcial de Portaria de Lavra. São dois processos, processo 006143 de 44 e 833.501 de 2014. E por último, a letra J, conceder prévia anuência a autorizar a averbação dos atos de sucessão causa-mortes do requerimento de Lavra, o processo 831.790 de 2011. Enfim. Durante a conferência de documentos impressos com a planilha foi identificada uma incorreção na classificação de cerca de 8 processos. Os processos 807.482.73, 807.483, 484, 485, 486 de 73, 820.327.90, o 920.005.96 e o 920.113.96. Estavam com assunto equivocado e foram alterados de arrendamento de cessão de concessão de lavra para o item B, cessão total de concessão de lavra. Item C. Esse é o relatório. Da fundamentação. As informações apresentadas na planilha foram conferidas com os documentos impressos encaminhados pela SDM sem entrar no mérito de análise técnicas pela equipe responsável da agência. Os processos foram conferidos no sistema de cadastro mineiro e mostraram consistentes. Feita a fundamentação, passou ao voto. Visto que todos os requerimentos apresentados já foram analisados técnica e juridicamente pelas unidades responsáveis e que no momento não existem considerações adicionais que ensejem na revisão do feito, voto pela autorização dos atos de transferência, penhora e disponibilidade detalhados na tabela 1 deste relatório. Caso aprovados os encaminhamentos deste relator, os documentos impressos seguirão para a assinatura do diretor-geral e posterior devolução das unidades responsáveis. Esse é o voto. Tem alguma negativa de cessão de direito? Tem uma só. É a letra G. Negar a anuência prévia. 800.321 de 88. Química Industrial Brasil Limitada, Calcário do Brasil. Não, Apenas essa. Não tem que se manifestar aqui, não. Só lembrando que, nesse caso aí, se houver um recurso contra essa negativa, ele volta a ser analisado por ter, né? Então, isso aqui poderia ser delegado, né? Não, isso é claro. Nós já citamos o outro, mas a gente optou por deliberar aqui, porque como nós herdamos as competências do diretor-geral, e isso era feito pelo diretor-geral, né? Então a gente, em vez de devolver os processos, que eram mais de 700 processos, nós estamos deliberando por uma questão de economia processual, e em vez de aguardar a nova delegação, nova estruturação, e vai ser assunto de nova delegação. Mas do partido, os processos estão sendo deliberados. Doutor Tomás? Doutora Débora? Também voto com o relator. Ok. Vamos lá. Poxa, a água chegou na hora certa. Espera aí. Depois de ler Depois de ler 67 processos. Vamos lá. Mais o outro bloco, né, meu último parecer, o bloco 2, da convalidação de guias de utilização publicados. Né? O relatório trata-se de um bloco de 25 guias de utilização assinados pelo diretor-geral e publicadas neste ano, após a instalação da agência, sem a devida deliberação da diretoria colegiada. A lista dos processos sorteados pela Secretaria-Geral em 27 de 8 de 2019 para convalidação do colegiado de diretores está apresentada na tabela 1, que informa o número do processo, o nome titular, o número da guia e a data de publicação, o volume autorizado e a substância e o prazo de validade. Os processos são baseados no despacho 384, encaminhados pelo secretário-geral. Em resumo, as guias de utilização foram publicadas entre abril e julho de 2019, sendo as principais substâncias agregadas para a construção civil, né? Areia, argila, rocha rebilitada, cascalho e saibro. Da mesma forma, vou apenas ler o número dos processos. 815.207 de 2007, 826.191 de 2010, 846.035 de 2011, 826.928 de 96, 848.306 de 2016, 846.601 de 2012, 815.914 de 2012, 846.036 de 2011,
815.549 de 2010, 815.091 de 2012, 815.670 de 2012, 815.612 de 2011, 830.774 de 2014, 815.914 de 2011, 846.036 de 2011, 815.691 de 2014, 815.149 de 2008, 815.645 de 96, 872.011 de 2017, 826.184 de 2015, 815.902 de 2015, 866.299 de 2012, 815.513 de 2013, 834.091 de 2008, 896.122 de 2018. A análise foi baseada nas informações extraídas do Sistema Cadastro Mineiro. Esse é o relatório e da fundamentação. O ato de convalidação das guias de utilização autorizados pelo diretor-geral é um procedimento previsto pela administração pública e preenche as condições legais de admissibilidade, devendo ser deliberado pelo colegiado de diretores. No mérito, voto pela ratificação dos atos publicados pelo diretor-geral que não seguiram o rito adequado, mas são passíveis de saneamento sem prejuízo ao interesse público e dos regulados. O Código de Mineração estabelece a possibilidade de emissão de guia de utilização para os casos excepcionais de extração mineral em fase de autorização de pesquisa, conforme o parágrafo 2º no artigo 22. Este procedimento é detalhado na Portaria Consolidação 155, nos seus artigos 102 e 104. Com a instalação da agência e a entrada em vigor do novo regulamento do Código de Mineração, modernos elementos foram inseridos ao arcabouço legislativo, cabendo à diretoria colegiada a deliberação prévia sobre expedição de títulos minerários e a agência para a resolução específica para regular as guias de utilização, substituindo as regras vigentes. Abaixo segue trechos do decreto 9587 de 2018, que instalou a agência e destaca a necessidade de deliberação preliminar do colegiado. São as atribuições do diretor-geral expedir títulos minerários e os demais atos referentes à execução da legislação minerária após a deliberação da diretoria colegiada, observado o disposto do artigo 3º da Lei 13.575 de 2017. E também o inciso 6º, outorgar concessões de lavra e substâncias minerais após a deliberação do diretor colegiado nos termos do disposto do artigo 1 da Lei 6567 de 78. Estando claro que a ação de deliberar antecederá a atos específicos de outorga do diretor-geral, apresentamos breve embasamento administrativo sobre a previsão e convalidação da administração pública. Segundo a Lei 9784/99, a convalidação dos atos administrativos é válida se não ferir os interesses públicos e privados nos casos em que os erros cometidos sejam passíveis de solução. O ato de convalidar também é conhecido como ratificação, confirmação ou sanatório. Desta forma, apresentada a fundamentação legal, passamos a uma resumida avaliação técnica. Uma vez que os títulos precários de licitação de lavra assinados pelo diretor-geral já tiveram a devida publicidade e devem ter gerado efeitos positivos imediatos nas comunidades, não caberia uma revisão desse direito pela agência sob pena de trazer prejuízo a terceiros e gerar instabilidade jurídica. Cumprido o devido licenciamento ambiental e sendo detentoras das melhores práticas, é justo que a União promova a regularização dessas atividades de mineração para o conjunto de empreendedores listados na tabela 1. Essa é a fundamentação, passo ao voto. Considerando o ato de autorização de guia de utilização pelo diretor-geral sem prévia deliberação do colegiado pode ser considerado defeito sanável, e considerado que a retificação pela diretoria colegiada desses atos não acarreta lesão a nenhum interesse, muito pelo contrário, garante a expectativa e os direitos adquiridos pelos empreendedores listados na tabela 1, estabilizando os investimentos e desenvolvimento iniciado nas localidades envolvidas. Isto posto, voto pela convalidação dos 25 guias de utilização detalhadas na planilha deste relatório, publicadas entre abril e julho de 2019 pelo diretor-geral, referentes ao despacho 384, no processo SEI 4805-003250 de 2019, dígito 41. É como voto. Não, eu só queria fazer uma observação em relação ao voto. Aliás, a fundamentação do relator no parágrafo 2.11, né? Na verdade, é justo que a ANM promova a regularização e não a União. Ok. Ajeitar. Ok? Doutor Tomás? Voto. Por exemplo,
Com o relator também. Também voto com o relator. Fechou. Fechou. Como o doutor Tomás retirou de pauta seus processos, passamos agora aos processos. Eu não retirei nem pautou. Você não pautou, desculpa. Não está aqui, está observando. A doutora Débora fará leitura dos votos relativos aos seus processos pautados. Bom, consegui achar aqui uma forma de falar rapidinho dos 27 processos. Foram colocados em bloco. Bom, eles são referentes ao recurso hierárquico contra o indeferimento de requerimento de PLG. Trata-se dos processos 866-086 de 2014 até 866-111 de 2014. Na verdade, são 26 processos em sequência. Bom, relatório. Os presentes autos foram encaminhados a essa diretoria colegiada para apreciação, relatoria sobre o indeferimento 26, como falei, requerimentos de permissão de lavra garimpeira, realizados no município de Nossa Senhora do Livramento, no estado de Mato Grosso, para a substância mineral ouro, entre as datas 6/2 e 7/2 de 2014. Os requerimentos de PLG foram submetidos ao estudo da equipe de controle de áreas da ANM Mato Grosso. Comparecer pelo indeferimento por interferência total, uma vez que os requerimentos foram realizados sobre as áreas oneradas pelos processos prioritários registrados sobre o número de 866-228 de 2007, 866-230 de 2007 e 866-232 de 2007, com alvarás de pesquisa vigentes até 9/2 de 2014, de titularidade da empresa Poconé Gold Mineração Limitada. Cabe ressaltar que o senhor Abadir Luciano Correia, o titular dos pedidos de PLG, apresentou a anuência da referida empresa para realizar seus requerimentos em áreas previamente oneradas. A equipe técnica da ANM de Mato Grosso basou a sua decisão pelo indeferimento dos requerimentos no artigo 8º da Lei nº 11.685, de 2008, Estatuto do Garimpeiro, que restringe, a critério do DNPM, a admissão de aproveitamento de substâncias minerais garimpáveis por cooperativas de garimpeiros em áreas de manifesto de mina, em áreas oneradas por alvará de pesquisa e portaria de lavra com autorização do titular, quando houver execuibilidade da lavra por ambos os regimes. Uma vez que os presentes requerimentos de PLG são de titularidade de pessoa física, os mesmos não estariam enquadrados no referido artigo do Estatuto do Garimpeiro. Os indeferimentos foram publicados em 22/2 de 2016 e em 3/3 de 2016. O interessado protocolou em caráter tempestivo o pedido de reconsideração contra o despacho que indeferiu os presentes requerimentos. Os processos foram submetidos, então, à Procuradoria Federal do DNPM e originaram a nota número 446 de 2018, PF DNPM, sede PGF AGU, combinada com a nota PF DNPM MTMS 141 de 2013, que mantém a decisão pelo indeferimento dos presentes requerimentos, uma vez que o ato de requerimento de PLGs sobre áreas oneradas não garantem ao interessado o direito de prioridade das áreas requeridas. Em ato contínuo foi exarado o despacho 03 de 2019, COTIL JGM, em março de 2019, embasando a manutenção do indeferimento dos requerimentos, com a redação dada pelo artigo 8º do Estatuto do Garimpeiro, combinado com o parecer número 279 de 2016, CAM-PF DNPM sede PGF AGU, aprovado pelo diretor-geral do DNPM à época, incorporado à portaria número 155 de 2016, que retificou o artigo 207 em seu parágrafo 1º sobre requerimentos de PLG em áreas oneradas, restritos apenas às cooperativas de garimpeiros. Esse é o relatório. Acredito que não deve ter ninguém... Na verdade, é o senhor Abadir Luciano Correia, que requereu as 26 áreas. Alguma consideração? No final. Só depois do voto. O voto é, com base nas análises técnicas e notas jurídicas referidas acima, recebo o presente pedido de reconsideração face à sua tempestividade e no mérito. Nego o provimento ao pedido de reconsideração, mantendo a decisão pelo indeferimento dos requerimentos de permissão de lavra garimpeira, objeto do presente voto. Esse é o meu voto. Ok. Doutor Eduardo? Voto com o relator.
Doutor Tomás? Voto com o relator. Também voto com a relatora. Eu queria fazer aqui uma consideração, porque vão vir mais desses aqui, que são 26 processos de uma mesma pessoa. Não tem como considerar um simples garimpeiro. Estava conversando sobre isso, eu acredito que esse tipo de ação com os nossas criações de grupo de trabalho, nossas definições vão acabar não acontecendo mais, mas enquanto isso a gente tem um passivo imenso, onde uma pessoa requer 26 processos, daí a gente pode imaginar o resto. É só isso que eu consegui falar os 26, de forma rápida. Ok. Bom, É só isso que eu tinha apontado. Ok, vou passar então para a doutora Débora Então vamos lá. conduzir. Bom. Então, o diretor Tasso, item dos primeiros os processos 830 e 572, né? Eu vou retirar Vai de retirar pauta esse, porque são convalidações semelhantes ao que o doutor Tomás ia fazer. Como ele não pautou, eu também retiro de pauta e deixamos para Então vai para o item seguinte. o item seguinte. Bom, trata-se o item seguinte de processos relacionados que foram analisados pela Superintendência de Pesquisa e Recursos Minerais no tocante a respectivas solicitações de aprovação de relatório de reavaliação de reserva. Esse processo não se trata de convalidação como os anteriores, mas sim era um ato também que herdamos aqui do diretor-geral, estavam todos acumulados aqui na antiga DIR Expedição, e foi uma decisão da diretoria por aprovar esses relatórios que também serão objeto de delegação de competências no futuro. Então, trata-se de processos, na verdade, de 36 processos, né? 36 processos de relatório de reavaliação de reservas, que eu vou nominar individualmente cada um aqui. Trata-se dos processos 896.028/2003, 868.084/2004, 821.524/1987, 820.450/1982, 966.347/1989, 820.265/1986, 820.231/1990, 820.231. Houve uma repetição aqui, 1990. 830.527/1990, 830.116/2000, 820.796/1987, 004.243/1961, 818.775/1971, 000.640/1945, 815.019/1983, 001.455/1940, 810.930/1975, 001.317/1964, 800.267/2005, 832.496/1992, 820.087/2015, 826.085/2004, 000.536/1959, 003.051/1950, 003.257/1936, 003.513/1958, 006.109/1962, 016.442/1935, 834.216/1994, 808.112/1973, 808.110/1973, 808.111/1973, 870.908/1999,
830-837 de 2014, 808-111 de 1973 e, por fim, 834-430 de 2010. Fundamentação. A Superintendência de Pesquisa e Recursos Minerais, tendo em vista a realização de novos trabalhos de pesquisa nas áreas dos processos sem tela, com fundamento no inciso 1º do artigo 30 do Código de Mineração, em que foram demonstradas tecnicamente a existência das suas jazidas, recomendou a aprovação dos respectivos relatórios de reavaliação de reservas. Portanto, foram cumpridas todas as análises e verificados os cumprimentos legais para que os relatórios de reavaliação de reservas fossem encaminhados à diretoria colegiada para deliberação. Só porque foram anteriormente enviados à diretoria geral, né, e, por fim, chegou à diretoria colegiada. Eu passo ao voto. Em virtude do exposto e por estarem os relatórios em conformidade técnica e legalmente, voto pela aprovação dos relatórios de reavaliação de reservas dos processos listados. Esse é o voto. Procuradoria não há se manifestar. Tomás. Voto. Também voto e só para deixar aqui, questão da revelação de reserva, só para a gente poder arredondar, na verdade, processos que são bem antigos. Né? São antigos e acho que por isso mesmo que estão fazendo reavaliações, né? Que são de repente está o novo planejamento da mina, né? Em virtude. A maioria, uma boa parte é da Companhia Brasileira de Alumínio, né? CBA. Então são lavras que ocorrem há bastante tempo e as pesquisas tendem a evoluir, né? Inclusive com novas tecnologias de aproveitamento que requer periodicamente, né, reavaliação. O que não era reserva passa a ser reserva, enfim, tudo isso. Bom, eu voto com o relator. Enfim, no caso, você tem mais algum processo? Não, o restante eu tirei de pauta. Devolvo para você a presidência. Ok, então essa reunião extraordinária, né, foi convocada para dar vazão a esses processos que estavam na Secretaria-Geral, oriundos da antiga Dia de Expedição, e a gente espera que proximamente a maioria desse bloco, dessa natureza de processos serão colocados em delegação de competência para instâncias inferiores da agência, o que deverá agilizar, né, haver uma agilização do trâmite processual. Então, deixa eu, até corroborando com o que o diretor-geral substituto colocou, importante registrar, aproveitando que a gente está em reunião pública, que assim, o atual modelo que se utiliza, que é o modelo de agência, né, ele não comporta o trâmite como ocorria no antigo modelo departamental. Por isso que a gente ainda está enxergando alguns anacronismos no andamento dos processos, porque começa a ficar evidente que é no mínimo contraproducente que nós tenhamos que distribuir alguns tipos de processos para que sejam relatados, primeiro para que tenha instância originária na diretoria colegiada, e segundo, né, fica mais evidente a estranheza de se a gente vai aprovar, por exemplo, processos como esse de reavaliação de reserva, em que o que nós fazemos aqui nada mais é do que analisar aquilo que já veio tecnicamente analisado da superintendência, apenas para convalidar. Nada mais natural do que isso ser feito através de alguma junta de julgamento, né, formada por alguns membros. Uma comissão, né? Uma comissão, uma junta de julgamento, que tenha lá a sua pluralidade, né, inclusive dentro do nível técnico, eles debaterem, discutirem, aprovarem por maioria, e em caso de uma insurgência do interessado, isso subir e ser analisado aqui em âmbito recursal, possibilitando a gente
que tem a informação técnica que foi feita através dessa junta, dessa comissão, e os argumentos do insurgente, e a gente tem essa prerrogativa de comparar e de levar isso em consideração. E não apenas a gente convalidar e revalidar os atos que foram analisados previamente pelo órgão técnico competente. Não fica só esse registro aqui, né, de que nós temos muito a fazer nessa correção de procedimentos que incorporamos, que herdamos, incorporamos e que a gente enxerga que não tem a menor razão de permanecer. Exatamente. Registrando que não é só impróprio para nós agora, para o nosso modelo, mas para o anterior também poderia, né, já ter sido delegado. Então fica encerrada essa primeira reunião extraordinária da ANN, agradecendo a todos os presentes e dando encerramento agora nesse momento. Vamos lá.